Salve, salve comunidade! Começando agora mais um episódio do nosso querido, amado e muito bem escutado podcast Sementes da Escuta, uma jornada de cultivos e compartilhamentos sobre escutar. Eu sou o Felipe Petenucci. E eu sou Vinícius Barros, e hoje a gente tem mais um episódio da nossa série especial Psicologias, com uma convidada incrível aqui da cidade de Ribeirão Preto, a Lohane Fernandes, psicóloga clínica, graduada pela Unesp de Assis, com ênfases em subjetividade, trabalho e administração do social. Atua aí pesquisando também desenvolvimento humano e processos educativos, pós-graduada em psicologia analítica pelo Instituto Ânima de Ribeirão Preto, atualmente atende na abordagem junguiana, em clínica particular, adultos e adolescentes. Estuda e pesquisa temas relacionados ao feminino. E aí, preparados? Bora escutar? Bom, pessoal, então a gente está aqui com a psicóloga Lohane Fernandes, e seja muito bem-vinda ao Sementes da Escuta. E a gente quer saber de você em primeiro lugar, antes de tudo, quem é Lohane Fernandes? Obrigada, Vini, pelo convite, pela abertura. Eu sou formada, né, em psicologia pela Unesp de Assis. Eu atuei durante a formação nas ênfases de subjetividade, trabalho e administração do social, e também na parte de desenvolvimento humano e processos educativos, né? Então, tive a oportunidade aí na minha formação de experimentar os terrenos diferentes da nossa atuação, da nossa abordagem, e posteriormente, né, após a formação, eu fiz uma pós-graduação em psicologia analítica aqui no Instituto Ânima, em Ribeirão Preto mesmo. Atualmente eu atuo na prática clínica, né, na abordagem junguiana, em clínica particular, e estudo temas relacionados aí ao feminino, principalmente na visão da Clarissa Pinkola, né, e da filósofa Silvia Federici, que estuda um pouco do feminino num contexto histórico, né, principalmente aí voltado para caça às bruxas. Como que foi, Lohane, esse começo, essa escolha da psicologia? Onde que te tocou essa trajetória, essa escolha profissional? Você se sentiu, quando que você sentiu que esse era o seu caminho? O que exatamente que te conectou com essa escolha da psicologia? Acho que meu primeiro contato foi enquanto paciente, né, assim, criança, bem pequenininha, eu tive contato com uma psicóloga por questões escolares, de não querer ir à escola, muito medo, né, então a minha família acabou me levando para esse atendimento e era uma experiência muito positiva para mim, né, enquanto paciente. Então essa foi o meu primeiro contato com o que eu ainda nem sabia, né, que era a psicologia. E aí, posteriormente, né, depois do ensino médio, eu acabei entrando em contato com uma outra psicóloga que fez aí uma orientação profissional comigo, né, e a gente acabou identificando que eu tinha aí um interesse por ouvir pessoas. Então, essa foi uma das primeiras questões para mim, né? Eu sempre fui a pessoa que preferia escutar, né? As pessoas, as amigas, do que, de repente, falar sobre as minhas coisas, né? Então, eu continuo conservando essa característica, né? Até porque na nossa formação a gente realmente mais escuta do que fala. Mas o interesse era geralmente por observar o que as pessoas estavam trazendo, né, escutar e principalmente tentar entender o que estava ali nas entrelinhas, muitas vezes, né, que às vezes até a pessoa que estava trazendo não conhecia ou não entendia ou não via aquilo e que para mim era algo interessante de pensar. É muito bacana, já traz esse tema da escuta, né, essa vocação pela escuta. A gente pretende, tenho muitas coisas para te perguntar sobre escuta, a gente vai se aprofundar um pouco mais, né, mais para frente na entrevista.
Mas eu queria dar continuidade na questão da sua formação. Então, você faz esse teste vocacional, né? Você percebe aí que há essa vocação, enfim. E eu queria saber sobre o processo de formação. Você fez na Unesp em Assis. Como que foi essa formação? É uma formação que você pode contar? Ela foi mais forte em algum ponto, mais fraca em outro? E eu queria que você falasse um pouco desse processo de formação, se ele tinha, assim, alguns pontos mais fortes, outros que deixou a desejar, e quando foi que você conheceu o Jung, né? Você é junguiana, e aí quando que foi? Foi na própria universidade? Foi depois? Se você quiser já emendar essas duas coisas. Olha, Felipe, a nossa formação em Assis, ela é muito voltada para a psicanálise e para o social, né? Então, são as vertentes mais fortes, assim, da Unesp de Assis. A parte de saúde mental e clínica crítica também tem uma certa força, né? Mas, sem dúvida, a psicanálise e a parte social são as partes mais fortes. Eu não vi nada de Jung na faculdade, né? Então, se tem um ponto, né, que deixa a desejar, acho que é aí em relação a essa diversidade de vertentes, né? Acredito também que isso seja um pouco pela própria organização das universidades, enquanto que elas vão oferecer, né? Quais são as ramificações que elas vão fortalecer mais, né? Então, quanto à formação, né, assistem uma formação crítica muito forte, né? Sem dúvida foi uma das experiências mais marcantes, assim, para mim, enquanto profissional e enquanto pessoa. Nós temos um subsídio dos professores vivencial e também num sentido teórico muito forte. Então, a formação foi, sem dúvida, algo que mudou minha visão de mundo, né? A gente fala que a CIS, ela transforma você através das vivências que você tem ali dentro do campus, né? Mesmo que com os professores. Então, os professores trazem uma bagagem crítica muito significativa. Então, nós tínhamos, por exemplo, professores que eram referência na parte de escuta de andarilhos, né? Nós tínhamos professores que eram referência na área de atendimento psicanalítico com crianças autistas. Nós tínhamos de certa forma aí, né, um aparato pedagógico muito interessante, né? Nós tínhamos também uma parte muito forte sobre saúde do trabalhador, que para mim é uma das coisas mais diferentes, assim, né, dentro da nossa profissão. Sai um pouco desse estereótipo da clínica, né, que nós temos, e sem dúvida foi algo que fortaleceu também a minha prática profissional. Lohane, nessa jornada da formação acadêmica, você traz essa questão crítica. Como que você define a crítica dentro da psicologia? Como que isso se entrelaça com o fazer psicológico? Porque, assim, a gente vinha, inclusive, comentando numa aula que a gente teve hoje, e surgiu um tema aí falando de vida e obra do Vygotsky, né? E aí, quando se trata de um autor que, como Vygotsky, esteve ali num contexto revolucionário, socialista e tal, todas as questões históricas, eu até levantei esse ponto, que eu sou formado em História também, trazendo assim a questão da história, haver a disputa da história. A história está sempre em disputa, a memória está sempre em disputa, né? Por grupos hegemônicos e grupos espoliados que, enfim, tentam se sobressair também, encontrar o seu espaço na sociedade. E na psicologia, você acha que também existe uma disputa
né? E essa crítica está ligada a isso, essa disputa da hegemonia no pensamento, no fazer científico, na própria epistemologia. O Felipe, inclusive, fez um comentário, ele falou, vários autores vinham da elite, né? Fez esse comentário também na aula, né? Então a gente vê muita proeminência de homens brancos, europeus na psicologia. Como que foi também essa imersão aí nesse pensamento lá na sua formação? Só aproveitando para fazer um adendo nisso que o Vinícius está dizendo, eu achei interessante você falar dessa característica da Unesp de Assis. Eu sou formado na de Araraquara, né? E eu conheço um pouco, assim, a parte das ciências sociais lá, mas não conheço da psicologia. Então tem esse forte viés crítico, mas aí tem a segunda parte da pergunta, que era do Jung. Eu acho que se conecta com essa pergunta do Vinícius, porque eu gostaria que você comentasse isso. Tem um forte viés crítico, mas parece que não tem tantas vozes fora desse mainstream, né? Esse grupinho ali elitizado da ciência, que meio que se validam entre si, e que para você ingressar ali nesse Olimpo é muito difícil, né? Então, se você quiser aproveitar também e comentar um pouco do Jung, que não é um autor muito dentro dos programas aí das diversas universidades. Respondendo aí a questão da crítica, né, eu acho que a psicologia, né, ela corre um sério risco de servir, né, favoravelmente à manutenção de padrões, né. Então, acredito que a gente ter uma psicologia crítica é a gente, primeiramente, se permitir questionar sempre, né, o que está envolvido ali, né? Por exemplo, o que estava envolvido, né, na construção da psicanálise, politicamente, economicamente, socialmente, né? Então, sem dúvida, né, a gente, como vocês mencionaram, né, a psicologia, ela foi fortemente criada, fortalecida, desenvolvida a partir do masculino, né, não à toa boa parte das ao feminino, né, assim como a teoria do Freud, por exemplo, né, ou mesmo outras questões, aí o exemplo mais tradicional seria o caso da histeria, né, e que hoje a gente para se questionar, né, como que essas coisas acontecem. Então, acho que, sem dúvida, isso passa pela compreensão da história, né. Infelizmente, a gente vê muitas vezes a teoria descolada, né, e também vemos profissionais colocando aí, né, essa teoria para, de certa forma, né, aquele quadradinho que foi criado lá em 1800 alguma coisa e que hoje está sendo utilizado tal qual foi criado, né? Isso não é possível, né? Acho que a gente precisa se permitir questionar, né? Questionar de onde veio, quem elaborou, por quê, né? Quais foram as mudanças envolvidas nesse contexto. Então, é muito interessante que, como você trouxe, né, Felipe, essa questão dos grupinhos, né? Isso realmente a gente via nitidamente, né? A comportamental, por exemplo, praticamente não tinha espaço, né? Ela ficava ali bem isolada, né? Porque o campus de Assis, ele é um campus que tem o curso de letras, o curso de história, o curso de psicologia, né? Biologia. Então, são cursos, assim, bastante das humanidades, né? De forma geral. E muitas vezes a comportamental, ela não se encaixa tanto nesse perfil, né? Nesse perfil crítico. Então, quando nós percebíamos esse contexto de crítica dentro da universidade, ela era através do conflito e da ambivalência entre as próprias teorias, né? A gente ter a possibilidade de falar, por exemplo, de Foucault e falar de Freud, né, com dois professores igualmente fortalecidos ali dentro, fazia com que a gente pudesse ter um contraponto.
Então, mas ainda assim, né, eu acho que, como você trouxe, né, algumas vertentes acabavam ficando deixadas de lado, né? Jung traz toda uma questão da espiritualidade, da importância da religião, né, da questão do inconsciente coletivo, que é um diferencial em relação ao Freud, né, e que gera uma série de polêmicas, né, para boa parte das pessoas. Então, sem dúvida, foi uma vertente que não teve espaço ali, né? Alguns estudiosos, né, pós-jungianos, vêm trazendo aí um crescimento da utilização da hoje como se ela fosse à frente do tempo, né, quando ela foi criada. Então, agora ela se encaixaria melhor, porque agora a gente tem uma visão um pouco mais ampla, né, e não só racional aí da questão do ser humano de forma geral. Queria pegar um gancho para aproveitar, que eu acho que é um tema muito pertinente para a gente conversar. Eu queria, né, você já tocou no assunto, que é a questão da espiritualidade. E eu queria também abordar essa emergência de terapias alternativas. Então, você tem diversas terapias emergentes, alternativas, que estão sendo oferecidas, que vêm de diversos lugares, né? E muitas dessas terapias com uma base espiritual, uma abordagem espiritual. Eu mesmo já participei de rituais xamânicos com ayahuasca, tem algumas que usam, né, substâncias, outras que não, mas a questão é a aproximação entre um elemento terapêutico com um viés espiritual. O que eu queria te perguntar, Lohane, como que o tema da religiosidade, da espiritualidade pode entrar na psicologia? Como que a abordagem junguiana, como Jung faz essa aproximação? Qual é a importância de se abordar isso por um outro viés, talvez um viés mais científico, não sei, acho que vai depender de cada tipo de terapia, o estudo que é feito, né? Cada caso tem suas especificidades. Mas como que a religião poderia se aproximar? Como que ela se aproxima da psicologia? Como que ela aparece na atuação profissional? Dentro da teoria junguiana, né, não é o meu foco principal, né, mas o que eu entendo é que a religião, ela faz parte daquela pessoa, né? Ela carrega uma série de significados, de símbolos, de representações, né, de orientações, de alinhamento moral. Então, eu acho complicado a gente considerar, por exemplo, a possibilidade de uma psicologia que não leva em consideração a raiz espiritual que aquela pessoa segue ou aquilo que ela acredita, né? O Jung, ele traz isso para dentro da teoria dele porque ele vivenciou uma relação com a religiosidade muito forte, né? Então, a família dele tinha uma conexão muito próxima com a religião, ele tinha uma conexão muito próxima com a religião, mas ao mesmo tempo é muito interessante porque ele flerta, né, com várias culturas e várias religiosidades diferentes. E aí eu entendo que boa parte desse interesse dele, né, vem do conceito que ele tem, que ele traz, né, dos arquétipos, que são essas imagens, né, inconscientes, mas que de certa forma elas são universais, né? Então a figura da morte, a figura da mãe, a figura da vida, a figura do herói, do Deus, né, da divindade. Cada cultura vai traduzir esse arquétipo de acordo com as suas necessidades, de acordo com a sua imagem, né, às vezes até a sua própria imagem, mas sem dúvida, né, a essência daquilo está em todos os lugares, né? Então, nós temos deuses diferentes, né? Nós temos santidades diferentes, e isso não só agora, mas vem sendo construída essa imagem, né? Vem sendo construída enquanto história da humanidade como um todo, né?
falando disso, eu me lembrei, né, que pesquisando temas relacionados à caça às bruxas, por exemplo, eu tive acesso a um manual, a um material, desculpe, que falava sobre a construção de imagens de deuses, né, femininos em uma época da história, né, que eram muito mais ligadas a essa ideia matriarcal, né, que com o tempo, conforme a história foi se desenvolvendo até o movimento que nós temos hoje, né, essas imagens, esses deuses ou essas deusas foram se transformando, né? Então, de algo que era só feminino, passou a ser algo feminino e masculino, né? Como a gente vê, por exemplo, na mitologia, os casais, né, de deuses com a procriação e tudo mais, até chegar ao momento em que nós temos um único Deus, né? Pelo menos na cultura aí, dominante, digamos assim, né? Que ele é, de certa forma, em várias representações, um homem branco, né? Tem todas as outras questões que a gente já discute sobre isso, né? Isso representa as necessidades da nossa sociedade, de certa forma, né? Ou da sociedade dominante de algum momento. Aí vai entrar naquela questão da crítica de novo, né? A gente pensar também qual é a necessidade dessa nossa história, né? Como que nós chegamos até aqui? Hoje eu percebo também que algumas pessoas vêm se abrindo para outras representações religiosas, né? Eu acho que isso é importante até no sentido de nós estarmos conectados a uma espiritualidade que de fato nos representa. E não uma em que nós precisamos nos adequar, né, para caber dentro daquele contexto. Eu tive a oportunidade de ler o livro da Silvia Frederici, né? Essa pensadora marxista italiana, Caliban e a Bruxa. Um livro excelente, demonstra como que a Revolução Industrial, todo o processo do capitalismo, ele tira da mulher o domínio sobre o seu próprio corpo, né? Ele retira essa autonomia, né? E na história a gente tem muito esse conflito que é pensar a história de uma forma evolucionista, né? Então, que é aquela coisa que caracteriza a Idade Média como uma idade das trevas, e o Renascimento e o Iluminismo sempre como um progresso. E, na verdade, muitos historiadoras mostram que não é bem assim. Em alguns aspectos, existia mais liberdade, mais autonomia na Idade Média. Então, eu penso, por mais que as mulheres fossem perseguidas também, né, por questões religiosas e tal, mesmo na Idade Média, como você disse, existiam cultos a deusas, né, e as mulheres detinham muitos conhecimentos sobre questões do corpo, da própria gestão das comunidades, né? As mulheres eram muito protagonistas. E aí, além de comentar sobre isso, eu gostaria também de te perguntar como que você consegue somar uma pensadora marxista, né, que tem um pensamento bem forte dentro do campo da economia, né, também, com o Jung, né, e que trabalha com os arquétipos e com outros referenciais. Como que isso é possível ser casado, ser reunido? Realmente, né, assim, só fazendo uma complementação, né, Vini, do que você está trazendo, sem dúvida, o período, por exemplo, né, da caça às bruxas, que é uma das temáticas da Silvia, né, é um período que, inclusive, muitas pessoas não entendem enquanto um período histórico que aconteceu, né? A gente transformou isso tanto de uma forma tão até cruel, né? Numa história, numa lenda, em algo nesse sentido, né? Foi tão comercializada a imagem da bruxa, tanto no sentido cinematográfico quanto de literatura, né?
que a gente se isentou da ideia de que foi um desastre humanitário enorme, né? Nós ainda hoje não temos noção, dimensão de quantas mulheres foram mortas, torturadas, né, nesse período. Então, sem dúvida, né, essa representação que nós temos da imagem da bruxa, ela serviu a um propósito histórico, político e moral, né? Quando você me pergunta sobre como eu faço a conexão entre os dois temas, né, o Jung ele trabalha muito com a ideia dos símbolos. Então, uma imagem ou uma palavra, ela tem muito mais do que só aquele significado que a gente utiliza, né? Ela tem também um significado inconsciente, um significado histórico. Então, a minha pesquisa, por exemplo, eu comecei a me questionar por que as mulheres foram o alvo daquela violência. Por que foi atribuído a elas toda essa ideia de mal, de pecado, de agressividade, né? Porque a imagem que nós temos da bruxa é uma senhora, uma velha, feia, maltrapilha, que pede coisas na rua, que anda com animais, né? Que agride crianças, né? E tudo isso, né, porque a partir do momento que essas mulheres perderam o direito às suas terras, mesmo que enquanto ali, né, feudos e, no caso, né, pensando aí que elas tinham direitos garantidos pela prestação dos seus serviços ou até por quem elas eram casadas, quando existe aí a política dos cercamentos, elas perdem esses direitos. E aí elas realmente passam a ser maltrapilhas porque elas estão mendigando, elas não têm condição, né? Elas estão à margem da sociedade de um jeito muito agressivo mesmo. Então, a conexão que eu faço entre o conceito aí, né, da ideia da caça às bruxas ou mesmo do contexto que a Silvia traz com a teoria junguiana é a partir do conceito de símbolos, né? Então, quando a gente fala sobre o bode expiatório, por exemplo, algo que é sacrificado em prol, né, da limpeza dos pecados de uma determinada população. Esse animal, ele é solto para sofrer no deserto, né, para ser castigado no nosso lugar, de certa forma, né? Então, até que ponto as mulheres dessa época não foram utilizadas enquanto bode expiatório, né? Ou seja, né, num sentido projetivo. Porque se o animal está sendo sacrificado pelos nossos pecados, né, então a gente está projetando a nossa culpa naquele animal. Até que ponto a gente não está falando, né, de uma projeção no feminino, de uma sombra, né, de um elemento de repente, maldade, né, que era da própria época e que estava sendo colocado naquelas mulheres, que inclusive não eram mulheres úteis naquele contexto, que ofereciam, na verdade, riscos, né, para aquela determinada situação política. Porque elas eram a representação de uma outra forma de viver. Elas, inclusive, passavam essas informações, né, a partir de uma tradição oral. Então, até que ponto você pode manter essas mulheres? Qual é a força dessas mulheres dentro de uma comunidade? Qual é o nível de conhecimento que elas tinham, por exemplo, de ervas, né, em que elas poderiam, de repente, prestar serviços? E tudo isso era muito incoerente com a proposta daquele momento, né? A gente pensar, por exemplo, em alguns textos como O Martelo das Feiticeiras, é um texto extremamente misógino. Eles precisavam de alguém que pudesse absorver aquela imagem, né? E essas mulheres foram as mulheres que receberam toda essa projeção de um contexto emocional, né,
de uma época inteira. Me parece importante perceber que esse regime que acirra a violência contra as mulheres, né, no começo ali do capitalismo, dessa expansão global do capitalismo, da Revolução Industrial, tem uma necessidade muito grande de governar as mulheres para que elas façam a reprodução social, né, para que sejam mulheres que vão gerar novos trabalhadores, que vão cuidar dessas crianças, que vão educar essas crianças seguindo certos procedimentos, preceitos e cultura. E essas mulheres consideradas bruxas eram mulheres que estavam ali questionando e até oferecendo caminhos alternativos, né? Então, essa violência muito séria contra as mulheres é uma violência que busca domesticar, né? E é incrível como hoje a discussão do aborto ela traz à tona muito dessa raiva, né? Dessa raiva misógina, como você disse, que está tão presente hoje, né? Isso é bem atual. Sim. Essas mulheres, né, se a gente for pensar, elas também não se encaixavam nesse viés reprodutivo, que elas eram, em sua grande maioria, mulheres mais velhas, né? Inclusive, tem algumas passagens do texto da Silvia que ela traz, né, que elas eram conhecidas como pessoas, né, mulheres que matavam crianças porque elas tinham conhecimento sobre ervas abortivas. Então, elas tinham um domínio, né, sobre vida e morte, que inclusive é uma representação do feminino muito forte, né, porque a mulher gera. Então, quando a gente passa isso, né, para todo esse poder, né, quando a gente vê tudo isso, está em conflito direto com a proposta da época. Então, sem dúvida, você ter uma caça às bruxas da proporção que nós tivemos, né, na nossa história enquanto humanidade, ela serve, inclusive, enquanto um aviso para as outras mulheres, né? Muitas delas acabavam confessando, né, uma bruxaria que não existia, né, por torturas e etc. Essa construção dessa violência contra as mulheres, que se dá historicamente, ela vem de um discurso, né? Eu queria aproveitar essa discussão para falar dos mitos, desses discursos de poder que foram construídos ao longo da história. Você comentou alguns desses discursos, né? E eu acho que isso se aproxima, se você quiser falar, explicar um pouco melhor alguns conceitos junguianos, mas me parece que esse arquétipo, essa coisa, esse conceito dos arquétipos, os símbolos são um elemento muito importante, e me parece que os mitos, a forma como esses discursos são construídos e passam a fazer parte da cosmovisão de um grupo, vão construindo esses símbolos que são compartilhados, né? Então, você deu o exemplo da bruxa. A gente olha a construção simbólica do que representa uma bruxa. Aí você tem esse discurso de poder que vai pegar essa diferença e vai criar uma hierarquia, né? Uma hierarquia mesmo, e aí aquele que é visto como desvalorizado vai passar por esse processo de desumanização, né? Eu preciso ver o outro como não humano, porque aí eu quebro a empatia, a violência que eu causo a ele não é uma violência que eu causo a um semelhante. Então, me parece que esse processo de desumanização e o processo de demonização, né? Como você falou, de ver o outro como um bode expiatório e como a fonte de todos os problemas, de todos os males, e aí vai se criar toda uma visão sobre essas pessoas que são, esses grupos, né, que são desvalorizados. Aí é que eu estou ampliando um pouco, mas a gente pode ficar dentro da questão do feminino. Me parece, então, que tem uma base muito forte na construção dessas narrativas que se dá pela mitologia. Tem até um livro de um antropólogo chamado Eugênio Henriques, que ele faz uma aproximação entre a mitologia
e a psicanálise. Eu não sei muito bem como é a abordagem dele, mas ele vai trazendo a construção de diversos mitos em diversas culturas sobre o feminino, né? Então você tem o mito da esfinge, por exemplo, o mito da Turandot na cultura chinesa, que vai construindo essa ideia da mulher como aquela que pertence à noite, dentro do estudo da antropologia, né? Do ocultismo, do desejo, essa oposição entre o homem é racional, a mulher não, a mulher é o desejo. Toda essa construção preconceituosa que é feita. E eu gostaria que você comentasse, então, um pouco da importância desses mitos, desses discursos de poder para a gente entender essa abordagem junguiana dentro da prática psicológica na clínica, no atendimento, e também dos mitos modernos, né? Tem até um livro muito interessante do Neil Gaiman, que chama Os Deuses Americanos, que a gente pode falar, então, de alguns mitos da atualidade. Então, ele vai falar do mito do o dinheiro, né? Dinheiro é um deus, aliás. Então, o deus dinheiro, o deus fama. E aí a gente pode falar de outros mitos que estão sendo construídos hoje e que ainda são muito machistas, patriarcalistas. Dentro dessa abordagem tem, né, o mito do self-made man, do homem que se faz sozinho, que não depende de ninguém. Então, se você quiser comentar também a aproximação da mitologia com a psicologia, a importância disso, principalmente na abordagem junguiana, e quais são esses mitos modernos que você identifica atualmente? Bom, acho que essa questão, né, da mitologia, o que eu compreendo, né, até por essas, por essas representações que a gente está trazendo aqui, históricas, né, é que o mito, assim como eu falei anteriormente, ele é a criação, né, de um determinado povo para uma determinada situação, para um determinado tema. O que é o universal, né, no caso aí, conceituando enquanto arquétipo, é de fato a essência daquilo. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre o herói, né, a gente tem a ideia de herói, que é uma ideia universal, mas ao mesmo tempo nós temos heróis diferentes, com objetivos diferentes, com dificuldades diferentes, imagens diferentes, né? Em várias culturas que a gente tem acesso. Então, acredito, né, Felipe, que sem dúvida nós estamos criando mitos que justificam a maneira também, né, que a gente vem vivendo, né? Até que ponto esses mitos que a gente vem criando não são para justificar, talvez, a persona, né? Que é aquilo que está mais em vista, né, para as pessoas, aquilo que a gente quer apresentar para os outros, que não corresponde necessariamente à nossa essência, mas que muitas vezes são tão hipervalorizados socialmente, né? Que a gente, inclusive, deixa com que essa persona tome conta do ego, né, do eu. Então, eu fico pensando aqui, né, por exemplo, o quanto a gente hoje, não sei nem se, eu acho que eu vou acabar criando um título aqui, né, mas eu poderia ressaltar o mito da gratidão eterna, né? Você ser grato por absolutamente tudo que acontece com você. Isso é possível, né? Um ser humano totalmente positivo, totalmente luz, né? Totalmente. Nós não somos ambivalentes em essência, nós temos somente um aspecto. Né? Isso cria uma necessidade projetiva, né? Uma necessidade de colocar esses aspectos que não estão saindo, os aspectos que a gente quer esconder, né? No outro, porque em nós não, né? Não pode estar em nós aquilo que é feio, aquilo que a gente não valoriza, né? Você falar para uma pessoa hoje que ela sentiu, por exemplo, inveja, né? Que é uma coisa natural dos seres humanos, né? Nós somos ambivalentes, é difícil assumir, mas nós somos ambivalentes, né?
cria todo um problema, né? Existe uma negação muito grande em assumir esses aspectos da sombra, que é um outro contexto, um outro conceito do Jung, né? E entender que aquilo faz parte também. E que aquilo, de certa forma, traz para nós informações sobre a nossa própria essência. Então, a gente considerar, a gente aceitar a nossa própria sombra, olhar para ela, né, é uma maneira de autoconhecimento também. Aquilo está querendo dizer alguma coisa. Né? E muitas vezes a gente não aceita isso, né, nem para nós mesmos, na nossa própria intimidade. Quem dirá para o nosso terapeuta, quem dirá para as pessoas lá fora, né? Acho que as redes sociais ajudam muito nisso, né? Você seleciona aquilo que você coloca ali. Inclusive, né, hoje a gente vê algumas pessoas com iniciativas de trazer um discurso mais realista, né? Mas acho que ainda assim está longe da essência. Né? Tá longe do que aquela pessoa de fato vivencia no seu íntimo. É interessante, só um comentário rapidinho, Vim, que acho que tem uma relação com o que a gente estava, a gente escutou, né, na outra entrevista com a Yarinu, do universo do pensamento iorubá, da africanidade, dessa ideia do pertencimento, do pertencer por inteiro. E quando da importância disso, né, da gente resgatar a nossa potência enquanto seres humanos existentes aqui nesse mundo, talvez resgatando a ideia do pensamento nietzschiano de potência e essa ideia da expressão de uma outra forma que seja mais legítima e por inteiro. E aí esse mito da gratidão eterna parece que nos quer diminuir, né? Parece que nos quer fazer ser menos. Se nós somos seres híbridos, eu acho que a ideia é escolher olhar para a gente como algo limitado, até para poder controlar, para poder criar essa diferença, para poder justificar a exploração, as diversas explorações e violências, né, que nós sofremos. Então, não sei se você concorda com essa visão, mas parece que a ideia é que a gente seja sempre diminuído, né? Que a gente sempre tem que caber num papel social, sempre num pedaço menor, que a gente é esvaziado desse nosso poder, dessa nossa potência de estar e agir no mundo, né? Sem dúvida, né? Se você tem que estar sempre grato, a possibilidade que você tem de identificar que você precisa, de repente, se rebelar, por exemplo, praticamente nenhuma, né? Eu sempre gosto de trazer a ideia, né, de que o sintoma, ele está a serviço de alguma coisa, né? Os sentimentos que surgem, as sensações, as emoções, tudo aquilo está a serviço de algo, né? É importante que você tenha a condição de se incomodar, porque é incomodar que vai fazer com que você consiga se proteger, por exemplo, né? Que você consiga colocar, de repente, um limite, né? Que você consiga buscar algo que você quer, né? E que talvez ali naquele contexto não esteja tão fácil, né? Alcançar. Então, a agressividade tem a sua importância, a raiva tem a sua importância, a tristeza tem a sua importância, né? Se você está... É muito interessante pensar nisso, né? Porque se você está grato, então você não está triste. Se você não está triste, então você não para. Né? A tristeza faz a gente parar muitas vezes de observar e sentir e se permitir vivenciar mesmo, né, aquela situação. Estar funcional, né, não significa estar saudável. Só significa estar funcional. Nesse momento, eu gostaria de trazer um pouco agora para a sua experiência clínica. Como que foi esse processo da sua saída da universidade, nesse
processo da sua pós-graduação, enfim, da continuidade dos seus estudos. Você traz para a gente que a sua clínica é uma clínica junguiana que trabalha com adultos e adolescentes. E como que é hoje, como que foi esse processo da sua consolidação, da sua entrada aí no trabalho da clínica? Na universidade eu tive algumas experiências clínicas, né? Tanto na clínica tradicional, como a gente chama, quanto com psicoterapia breve em hospital, aí conectado ao atendimento na pediatria. Então, nessas duas experiências, eu pude ter um contato, assim, né, com a parte infantil de uma maneira mais significativa. Sem dúvida, é um tipo de atendimento muito rico, né? A gente consegue perceber essa questão das imagens, do próprio psiquismo infantil, da relação com a família, né? Foi uma experiência muito rica também. Mas voltando, né, para minha cidade, para Ribeirão, depois do término da faculdade, eu ainda não estava totalmente conectada a uma determinada abordagem, né? Então eu me sentia um pouco insegura em começar, de repente, a atender, né? Na verdade, estava faltando alguma coisa, assim, né? Eu sentia que estava faltando alguma coisa. E aí, quando eu comecei a procurar a possibilidade, né, de fazer uma especialização na abordagem analítica aqui em Ribeirão, eu consegui encontrar, eu comecei a me aproximar de novo da possibilidade de atender, né? Esse movimento é um movimento interno e externo, né? Então, acho que primeiro a gente precisa criar a clínica internamente, enquanto espaço emocional, condições, né? E em segundo plano, a gente precisa criar o setting terapêutico físico, né? Que também é um outro investimento, um outro movimento. Então, foi uma fase, assim, bastante importante, né? Essa consolidação enquanto terapeuta, né? É um espaço muito rico, é uma oportunidade muito grande e que, sem dúvida, a gente se transforma no decorrer do trabalho. Ser psicólogo clínico é se permitir estar incomodado também o tempo todo, né? Porque você está ali ao lado do paciente nas próprias manifestações dele. Então, de certa forma, essa clínica interna, ela precisa estar fortalecida também pela sua própria análise, né? Pelo seu próprio autocuidado, pela sua própria avaliação, né? Sem contar as outras partes, né? Supervisão, grupo de estudos, enfim. Então, acho que esse é um pouquinho do movimento. E hoje eu atendo na clínica todos os dias, né, da semana, então eu fui construindo isso de uma maneira gradual, até chegar no momento que eu estou hoje. A maior parte dos meus pacientes são mulheres, mas isso não significa necessariamente que é pela abordagem ou pela pesquisa, mas porque as mulheres têm maior facilidade em procurar o atendimento terapêutico, né? Que aí é uma outra questão que até a gente precisa abordar, que é a condição do masculino vir para o setting terapêutico, né? E se permitir ser analisado aí nessa questão. Então, hoje eu atendo, a maior parte das minhas pacientes são mulheres, eu tenho poucos adolescentes, né? A grande maioria são adultos e jovens adultos. Então, é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi sua pergunta, Pi. Só aproveitando rapidinho, quais são as principais assim diferenças, se quiser comentar por cima, entre o atendimento de um adulto e adolescente? Há diferentes abordagens, técnicas? Como é que é? Conta um pouco de como que é atender essas diferentes faixas etárias. Assim, sem dúvida, né? Eu não quero generalizar, né, de forma alguma, assim, mas eu percebo que
os adolescentes, eles trazem uma questão mais descontraída, assim, né, para a sessão. O vínculo terapêutico, né, é um vínculo que muitas vezes ele tem menos resistência, né, pelo menos na minha experiência, assim. Talvez outros colegas tenham outras experiências, mas no meu caso, na minha clínica, eu percebo uma coisa mais, uma oscilação entre, de fato, né, ali a problemática daquela pessoa e compartilhamento das relações humanas de modo geral, né? Então, a sua imagem enquanto ali um terapeuta, de fato, né, que vai receber as angústias daquela pessoa, oscilando com a sua imagem enquanto uma pessoa com quem aquela outra está compartilhando algumas coisas, né? Eu acho que é porque os adultos eles já vêm com um formato, né? Do que vai ser, de como vai ser, e segue um pouco aquele estereótipo, assim. Parece que tem uma conserva social ali mais forte, né? Mais tá resistência. Mais tempo ali naquela... Isso, né? Então, é aquela coisa mais... as problemáticas também são mais parecidas, né? É muito comum você ver, por exemplo, com adultos a temática do trabalho, né? Ou relação familiar, né? Com adolescentes, você vê mais questões relacionadas a futuro, ou mesmo relações amorosas, ou autoimagem, que é uma questão que, infelizmente, a gente vem percebendo aí uma série de questões surgindo nos jovens, né, com o próprio corpo, com o próprio rosto, com a exposição em redes sociais, né, eles percebem muitas vezes que é uma questão que não é muito positiva, mas não conseguem se tirar da situação também. Então, essas são as principais diferenças, assim. Eu vi aqui no @lohainefernandes.psicologia, que é o Instagram da nossa convidada. Depois a gente vai deixar, claro, todos os contatos aí para quem quiser conhecer um pouco mais. E eu vi aqui uma citação que você colocou no seu Instagram do Jung, que eu acho que se conecta com essa questão que você estava comentando da autoimagem, que é que cada qual se conheça a si mesmo e sua própria maneira de ser, e que tenha a coragem de assumi-la. Então, eu queria aproveitar esse gancho, a gente vai entrar agora na nossa parte aqui da entrevista, em que a gente vai abordar um pouco mais profundamente a nossa investigação, a nossa jornada em relação do tema da escuta. E eu lembrei que você disse que sempre, né, você até fez um teste vocacional e apareceu essa vocação para a escuta, mas eu queria saber de você como que você foi passando por esses momentos da escuta, porque eu acredito que há diferentes formas de escuta, né? Como que é essa escuta dentro do fazer do psicólogo. E eu queria aproveitar esse gancho da autoimagem para falar desse aspecto da escuta, que é conseguir fazer com que a outra pessoa se escute, se reconheça. Eu acho que tem uma conexão aqui com esse trecho do Jung. Conheça a si mesmo e sua própria maneira de ser. Quando foi a primeira vez que você fez essa escuta profissional, essa escuta terapêutica? Como você se sentiu? Se você lembra quando foi? Se foi ainda no estágio? Se você quiser comentar também uma vez que você se sentiu escutada dentro dessa ideia de uma escuta que ela é tão potente que ela permite você se escutar e se reconhecer e ter coragem de se assumir. Bom, sem dúvida, assim, o momento em que eu me senti, né, e escutada, acho que foi de fato nesse processo, né, porque enquanto criança, na experiência infantil com atendimento terapêutico, eu não me lembro, mas sem dúvida essa figura, né, que teve esse momento da orientação profissional comigo,
dentro de um contexto de muita incerteza, que é um momento pré-vestibular, né, que é um momento também de decisão, em que você tem que se reafirmar enquanto os seus desejos perante família, perante sociedade, perante as pessoas ao seu redor, né, essa pessoa foi uma figura para mim que, de fato, me escutou, né? Enquanto as minhas inquietações, porque eu estava, né, aí em dúvida entre a Unesp de Assis, né, e outras universidades, e ela me perguntou o que era importante para mim, né? Dentro de todo o contexto ali que eu estava colocando, todas as necessidades, né? E aí eu fui falando para ela o que era importante para mim em relação a essa prática profissional, o que eu imaginava, né? E ela falou para mim, olha, eu acho que a CIS vai ser um lugar que vai acolher suas questões, né? Porque eu precisava não só de um espaço que me acolhesse enquanto profissional, futuro profissional, mas um espaço que me acolhesse enquanto pessoa, enquanto ideais, enquanto expressões, né? E a CIS, por ser um campus muito crítico, como eu falei, né, um campus muito desconstruído e que, embora peque um pouco na diversidade das vertentes, como a gente disse, tem uma diversidade muito grande de pessoas, né? Então, é um campus muito politizado, é um campus muito ligado a direitos humanos, é um campus muito aberto a discussões relacionadas à sexualidade, a questões ligadas a preconceito, a questões ligadas a racismo, transfobia e etc. Né? E eu, enquanto mulher lésbica, precisava que esse lugar fosse capaz de me acolher. Né? Então, acho que essa foi uma das primeiras situações em que, de fato, eu me lembro de uma escuta qualificada que ouviu para além do que eu estava dizendo de uma necessidade profissional, né? Que é isso que a gente fala, né, de escutar as nuances, né? O que está ali nas entrelinhas daquele contexto que está sendo colocado. Agora, em relação à minha prática, né, enquanto profissional, de repente, na faculdade, nos estágios, né, uma das experiências que me marcou muito, né, que para mim fala de uma escuta, mas que não está de forma alguma ligada ao contexto tradicional, né, da clínica, que foi uma experiência que eu desenvolvi no 4º ano com a escuta dos colaboradores da Unesp, né, através de um documentário. Então, eu fazia uma matéria de saúde do trabalhador e a gente tinha que criar um projeto de saúde ocupacional. E nós criamos um projeto que tinha o objetivo de dar voz aos profissionais da própria Unesp que trabalhavam em atividades meio, ou seja, aqueles profissionais que não estavam, de fato, conectados à atividade fim da universidade, né? Então, muitas vezes que se sentiam marginalizados. Então, as pessoas do transporte, da manutenção, da limpeza, do RU, né? Nós fizemos um questionário simples e começamos a gravar, né, as pessoas ali nas suas falas, e elas traziam muito o que foi passar no concurso público para trabalhar naquela universidade, o que era o cotidiano do seu trabalho, qual era a importância do trabalho para aquela pessoa, né? Esse documentário, esse mini documentário, né, que a gente chamou de Ressignificando o Trabalho, foi muito marcante para mim, porque eu pude entender ali, né, que aquele momento que eu proporcionei de escuta para aquelas pessoas era um momento em que elas se permitiam analisar a sua própria experiência, a sua própria vivência dentro daquele espaço, dentro daquele ambiente de trabalho, e o quanto aquilo era significativo, né? E o quanto nós, alunos, muitas vezes éramos indelicados com aqueles profissionais, não por agressividade ou grosseria, mas por não valorizar aquele trabalho da maneira como deveria ser valorizado.
Então, foi uma escuta em que a gente só fazia as perguntas, né? A gente não dava devolutiva, a gente não apontava nada, a gente só escutava, né? E aí a gente se permitia afetar por aquela escuta. Porque não tinha outro jeito, né? Então, acho que essa foi uma dos momentos, assim, que mais impactou para mim, né? A escuta profissional ali, porque eu tinha que estar atenta, né, ao significado daquele trabalho para aquelas pessoas. Não para mim, mas para aquelas pessoas. Passa muito pelo movimento do profissional de ali não estar desejante em relação ao processo do outro, né? É o processo do outro, você tem que estar olhando para ele. Então, acho que, sem dúvida, foi uma das experiências que mais me marcou, principalmente por ser uma escuta através de um recurso audiovisual, né, que foi uma experiência muito diferente para mim, que eu não tinha tido contato até então, né, e que eu pude ver a potência, né, de você, além de ouvir a pessoa, criar o espaço para que ela fale, né, você registrar aquilo, né, você participar com ela naquele momento. E acho que um segundo movimento, né, importante nessa situação da escuta foi a parte de compartilhar algumas vivências em psicoterapia breve, que é uma escuta muito mais focada, que muitas vezes você está lá para escutar, não é a criança que é o paciente, mas que é a família, que é o profissional que está atendendo aquela criança, que muitas vezes é uma escuta silenciosa, porque às vezes você está falando com uma criança, né, ou cuidando de uma criança que talvez nem fale direito ainda, mas que brinca, mas que desenha, né, que está num processo de adoecimento do corpo físico, que está ali exposto a procedimentos invasivos, né. Então, essa também foi uma experiência de escuta muito diferenciada para mim, porque eu precisava ali estar atenta não só àquela criança, mas a todo o contexto. Eu precisava escutar o contexto todo, né? Muito diferente do setting terapêutico, que você escuta só a pessoa que está ali, né? Então, acho que, enquanto universidade, essas foram as duas experiências mais marcantes para mim. Muito legal. E essa experiência audiovisual, né, do documentário, essa relação, essa escuta dos profissionais de educação me remeteu à questão da função social da psicologia. Me parece que a escuta psicológica, ela tem muito a contribuir para além da clínica, dessa psicoterapia formatada como a gente costuma identificar mais prontamente com a psicologia, com o ofício do psicólogo, da psicóloga. E para você, o que a psicologia, essa escuta psicológica tem a contribuir enquanto função social, constatando aí na nossa sociedade uma certa dificuldade das pessoas se ouvirem, das pessoas se reconhecerem, perceberem as suas dificuldades. Como que é a função social da psicologia para você? Bom, eu penso que a função social, ela está, sem dúvida, ligada a permitir que essas pessoas sejam respeitadas, né, consideradas, escutadas, né, que elas sejam defendidas, reconhecidas, né. Acho que a questão do pertencimento atravessa essa questão, né, quando você se propõe a escutar alguém, né, você está se propondo também a validar as experiências dessa pessoa, né, a reconhecer, né. Sem dúvida. Eu acho que mesmo que a gente fale sobre um atendimento da clínica tradicional, aquilo reverbera socialmente, né? Mas pensando nas instituições, né, a gente pode até pensar, por exemplo, na questão dos grupos, né? O quanto a escuta do grupo é potente, né? O quanto a escuta do grupo ali, muitas vezes o psicólogo ou não sei, o mediador, ele está ali de fato só enquanto
uma figura ali que representa, né, um começo, um certo direcionamento, mas que o grupo se reconhece, né, o grupo se acolhe. Então, sem dúvida, eu acho que a psicologia ela tem muito a contribuir nesse reconhecimento, né, no favorecimento desse processo, de fato, de acolher, de integrar. Muito bacana. É muito legal te ouvir, dá vontade de perguntar um monte de coisas, mas eu queria falar com você, retomando essas questões das dificuldades de escuta na nossa sociedade. E queria aproveitar para falar sobre a questão, você já comentou sobre o uso das redes sociais, como reforçando algumas visões de mundo complicadas, acho que tem essa relação com talvez uma autoimagem distorcida ou uma expectativa de aceitar, de atingir os padrões socialmente impostos. Eu não sei até que ponto e isso acho que foi agravado pela pandemia. Eu fiquei interessado em saber de você sobre essa diferença entre o atendimento clínico presencial e online, porque eu não sei até que ponto, é isso que eu queria retomar, esse uso que nós vemos, a gente tem feito das redes sociais, nos coloca em um lugar de fala muito superficial. Eu não sei se isso dentro da teoria junguiana, você pode me corrigir se eu estiver errado, pode nos fazer perder de vista, perder o caminho desse reencontro com a nossa essência, né? E a gente se perde, eu não sei se o conceito de persona tem relação com isso, né? Mas a gente fica só nesse mundo aparente, só ali nessas representações sociais que são impostas para nós, e a gente não consegue se expressar de forma mais profunda. E eu queria retomar também, fazer uma relação com o que você falou da dificuldade da masculinidade aparecer na clínica, do masculino colocar suas vulnerabilidades, as suas questões, repensar a sua forma de agir. E o quão isso é difícil, porque a gente vive também dentro de uma cultura em que tem até um documentário muito interessante que chama O Silêncio dos Homens, né, disponível aí no YouTube, que fala como a gente tem essa cultura do masculino que não põe, que não se coloca, que não fala, que não expõe as suas vulnerabilidades. Então, como que você identifica essas diferenças entre o atendimento presencial e online e essas dificuldades? Eu coloquei uma que é as redes sociais, essa intermediação virtual que nós estamos vivendo, e uma segunda na questão do masculino, que é uma questão cultural. Você acha que há aí alguns entraves dentro da nossa cultura ocidental, capitalista, que estão dificultando a nossa capacidade de se expressar e escutar profundamente? Sem dúvida, né? Acho que vai voltar naquele contexto que a gente falou sobre a possibilidade de se incomodar, né? A gente, hoje, esse apelo, né? Existe um apelo para que você, para além da gratidão, né? É o apelo de que você esteja sempre bem, que você esteja sempre bonito, que você esteja sempre fazendo atividades muito interessantes, né? Acho que já está até banalizado, né? A ideia de que o Instagram, por exemplo, é uma das redes sociais que mais traz sentimentos de tristeza, né? Ou infelicidade, digamos assim, para as pessoas, principalmente por conta da questão da comparação, né? Que se estabelece entre uma pessoa e outra. Então, sem dúvida, eu acho que o envolvimento, né, na verdade, a combinação, né, das redes sociais com a publicidade, né, e que hoje a gente recebe aí um bombardeio significativo, né, de publicidade feita por pessoas que são mais próximas de nós, né, o que transmite a ideia de que aquilo
é muito mais acessível, que deveria ser mais consumido por você, já que você se identifica diretamente com aquela pessoa que está fazendo aquela publicidade, né? E a gente percebe, assim, que todos os nichos já estão preenchidos, né? Seja uma pessoa que ama ler livros, né? Até uma pessoa que adora comprar roupas de marca só, por exemplo. Então, sem dúvida, eu acho que atua, né, nesse movimento de alimentar essa imagem, né, que a gente cria, que é uma imagem muito mais, digamos assim, aceitável socialmente, né, do que, de fato, aquela imagem instável que é mais próxima da realidade, né. Agora, quanto à questão do atendimento, né, online e o presencial, como você perguntou, o atendimento online, ele foi uma alternativa significativa, né, no processo aí da saúde mental no período da pandemia, porque sem o atendimento online a gente não conseguiria, de fato, né, manter os atendimentos. Então, o próprio CRP flexibilizou, né, o processo de autorização aí para atendimento online. Então, acho que, sem dúvida, foi algo muito necessário. Tem perdas, né? É inegável, né? Para o profissional, é um pouco mais cansativo, porque a sensação que eu tenho é que você precisa criar esse setting terapêutico que você tem enquanto espaço físico, enquanto um espaço acolhedor, né? Num nível virtual. E isso é muito complexo, né? Muito difícil de ser feito. Você tem que estar atento a outras coisas, né? Desde questões práticas, como, por exemplo, o seu paciente está fazendo sessão e alguém entra no quarto, ou alguém bate na porta, ou alguém toca a campainha, né? Até questões emocionais, né? De você perceber que cada vez mais esse paciente não sai de casa. Então, até que ponto, né? A gente está possibilitando que essa pessoa se prepare para regressar, né? Para um movimento externo de novo. Falando assim, né? Das pessoas que a gente tem que também diferenciar essa realidade. Uma boa parte da população não teve alteração no seu trabalho, continuou exposto, né? Aí a gente tem essa realidade de pessoas que tiveram outras questões, né? Mas pensando nessa realidade do atendimento online, né? Quem são essas pessoas que estão em casa para tudo? E como que vai ser esse movimento de retorno? Será que elas estão preparadas para esse movimento de retorno? A gente precisa pensar nisso também, né? Por outro lado, né, também o atendimento online possibilitou, por exemplo, que pessoas que não faziam por questão de localização ou dificuldade de transporte ou tempo passassem a fazer terapia. Então, acho que tem prós, né, e tem contras. Sem dúvida, o retorno ao presencial, né, para aqueles pacientes que têm condições de se deslocar, que moram na mesma cidade, né, é um movimento importante, porque ali você está num espaço que é preparado para isso, né. Na teoria junguiana, a gente fala do vaso, né, o vaso terapêutico. É um espaço específico para conter essas questões. Existe um certo distanciamento entre o profissional e o paciente quando ele, embora ele possa fazer o atendimento presencial, ele decide pelo atendimento online somente, né? Acho que isso precisa ser trabalhado na ideia da transferência também. Que relação é essa que nós estamos estabelecendo que existe um vínculo, existe um contato, uma convivência periódica, mas não existe o se suportar ali
materialmente, só virtualmente? Qual que é o investimento dessas pessoas no seu próprio processo terapêutico, não só o investimento financeiro, né? Mas o investimento de tempo, de locomoção, né? Estou falando num sentido simbólico, né? Não só num sentido prático. Pode ser, por exemplo, que um atendimento social que tenha um valor extremamente simbólico seja importante ali naquele contexto. Né? Ou então que a pessoa se dedicar a estar ali naquele lugar todas as quintas, né, seja importante simbolicamente. Então, acho que tudo isso tem que ser considerado. Quanto ao masculino, né, acho que a gente pode pensar aí, né, em algumas questões, mas, sem dúvida, existe uma dificuldade, aparentemente, aí, né, de abrir algumas coisas, de falar sobre algumas coisas, né? É como a sensação que eu tenho muitas vezes é que existe uma necessidade de se manter como está, né? Principalmente num sentido social, profissional, né? Como se mexer em algumas coisas, de certa forma, pudesse quebrar algo. Lohane, eu já de antemão aqui queria te agradecer por esse bate-papo incrível. Como o Felipe disse, dá vontade de fazer um monte de pergunta, mas a gente vai continuar essa conversa. E a gente tem uma última pergunta, que a gente costuma terminar nossos episódios com essa pergunta, que é uma pergunta na lata, que é a que a gente gosta muito de ouvir as respostas variadas que nossos entrevistados trazem para a gente. Lohane, o que é escuta? Bom, vamos lá. A escuta, para mim, é a nossa forma de acompanhar a pessoa que está buscando realizar a si mesma, né, a sua própria essência. Então, para mim, isso é escuta. Na lata também a resposta, né? Lohane, muito, muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo, seu conhecimento aqui para a gente. Foi muito rico poder te escutar aqui hoje. Acho que deu para a gente entrar em vários temas importantes, o feminino, as teorias junguianas, a questão da escuta, da formação, enfim, uma série de temas que a gente pode depois também se aprofundar, mas foi muito rico, queria te agradecer muito. Depois também a gente vai pedir aí algumas sugestões para você de leitura, para quem quer conhecer, está aí iniciando, quer conhecer, se aproximar da obra junguiana, para quem quer se aprofundar, e aí a gente pode deixar de indicação de leitura. Mas é isso, queria te agradecer. Se quiser fazer aí uma consideração final, fique à vontade. Muito, muito obrigado. Bom, eu queria agradecer o convite, né, e a oportunidade de construir esses conceitos com vocês. O convite, né, quando o convite veio, ele já mobilizou uma série de questões, né, então, o que é a escuta, como que ela funciona, então, queria agradecer também a oportunidade, né? Na verdade, aí o gatilho para que a gente consiga, enquanto profissional, né, também se reavaliar, se observar, olhar para a nossa trajetória. Muitas vezes a gente esquece qual foi, né? Então, estar aqui, ter a oportunidade de ter essa troca com vocês foi muito rico para mim também. Mobilizou uma série de coisas aí muito positivas, é claro, né? E é isso, muito obrigada. Então é isso aí, pessoal, mais um episódio incrível, vários temas interessantes aí que a gente teve a oportunidade de escutar e que a gente pode aí se sentir tocado em levar para frente essa reflexão e em se aprofundar. Se você quiser conhecer mais o podcast Semente da Escuta, acesse lá nossas redes sociais, o Instagram, o YouTube e o Spotify.
E se você quiser entrar em contato com a gente, é só acessar o e-mail sementesdaescuta@gmail.com, tudo junto. A idealização e coordenação do podcast é de Vinícius Barros e minha, Felipe Tenucci. A trilha sonora é do incrível produtor musical, o Marcos Máximos, que fez uma trilha maravilhosa pra gente, com certeza também vai poder te ajudar aí, caso você, queira entrar em contato. E a nossa identidade visual ficou por conta da Cami Vince, também tem os contatos dela aí na nossa descrição, tá certo? Muito obrigado pela escuta e até o próximo episódio.